Meus amores, antes de todas as entrevistas agora eu vou passar para lembrar vocês de duas coisas muito importantes. Primeiro antes da entrevista já curte logo, já aproveita, já se inscreve no canal, porque quando terminar a entrevista você vai estar tão embevecido de amor ou impactado com alguma notícia bombástica, com alguma pérola de algum convidado e você vai esquecer de se inscrever. Então já aproveita, já curte, já se inscreve, já compartilha para o nosso canal crescer cada vez mais e eu poder rodar esse Brasilzão afora trazendo entrevistas incríveis para vocês. E a segunda coisa é o seguinte, passe no Nalata Story. Lá temos o Bazar da Lady, esse Bazar da Lady com peças lindíssimas, olha aqui ó, né? Trouxe uma das peças para mostrar para vocês. São muitas peças, só para vocês entenderem, tá? Do Bazar da Lady, a renda é revertida para as crianças com AME, que me pedem ajuda, para as mãezinhas que não têm condições de manter as crianças com doenças raras, e aí a gente manda um remédio daqui, um outro dali. E também na nossa linha de cosméticos, aqui ó, o nosso Sexy Girl, olha, ai meu. Temos também ó, a linha de sapatos que vocês estão loucas, Antônia Fontinelli by Carol Rage. E a minha de batons nudes, que são 4 cores, 4 tons de nudes. São quatro tons de nudes, mas vocês vão amar, porque são batons de longa duração, para beijar na boca que não sai, tá? E também a minha linha Beachwear, que tá arrasando, que tá fazendo já o maior sucesso. Já estamos vendendo até para Portugal. Olha que felicidade, gente. Olha, o povo usando os meus biquínis. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? E é isso, vamos lá no nosso Nalata Story. Beijo. Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 53 anos, é um gato esbelto. Por que será, né? Já já vocês vão saber. Ele é colombiano, ele é membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face e também da Federação Internacional de Cirurgia Plástica da Face. A sua especialidade é apenas o rosto, tá? E ele faz muitos famosos, ele é um médico muito conceituado aqui no Rio de Janeiro. E eu pensei, eu sempre quero trazer para vocês assuntos pertinentes, assuntos que contribuem para o conhecimento de vocês. E eu acho que a gente está vivendo um momento mais do que propício para falar desse assunto, que eu vim conversar com o Dr. Carlos Buccelli. Tá tenso. Não, estou bem. Obrigado pela... Sim, claro, óbvio. Obrigado pela tua visita. Imagina. Vou tentar ver se eu lhe sou útil realmente. Você será sim, porque Dr. Carlos, eu não poderia falar com ninguém melhor do que você, né? Já que você, até pelas pessoas, pelos famosos que eu sei que vêm aqui, e você, obviamente, não vai poder dar nomes, né? Porque não seria ético, mas eu os conheço. Já vim aqui tomar umas botocadas na testa, já gritei, já fiz escândalo, Dr. Carlos. Eu faço isso quando eu vou tomar essas botocadas na testa por aí, gente. Mas eu vim conversar com você sobre alguns assuntos, mas o que mais me interessa no momento, levar até para os meus seguidores, é harmonização facial. A gente está vivendo um momento, eu diria, tenso. Todo mundo está fazendo essa tal de harmonização facial e algumas pessoas ficando com a mesma cara, né? E eu vim te perguntar o que você acha disso, quais são os prós e os contras disso, né? E eu vim aqui tirar essas dúvidas com você, porque aposto que tem um monte de gente também querendo saber disso. Bom, é verdade que se popularizou muito a palavra harmonização. Tem que entender que a harmonização não é um termo médico, é um termo popular que está se usando com muita frequência para falar de preenchimentos. Eu não acho uma ideia totalmente ruim. Sim? Em outra oportunidade eu falava que todas as coisas, todos os eventos têm sempre seus ônus e bônus, seus prós e seus contras. O fato das pessoas querem ficar bonitas, querer se cuidar, é uma coisa interessante, saudável. Sim? A vida é só uma, a juventude é só uma, e se podemos prolongar, melhor. Mas respondendo a sua pergunta, é o seguinte, você tocou talvez um ponto álgido de falar a repetição dos rostos, fazer pessoas como se fossem produção em série. Eu acho o seguinte,
eu acho que muitas pessoas confundem os conceitos ou aprendem por repetição. Então, um profissional, seja dentista ou médico, não vou falar de nenhum profissional específico, vai, faz um curso de preenchimento e ele aprende. Coloca 2 ml aqui, coloca 2 ml aqui, coloca 1 ml aqui, coloca 1 ml aqui e vamos ver o que dá. Meu Deus, então, vamos ver o que dá, é maravilhoso. Sim, você tocou nesse ponto dos dentistas, porque tem muito dentista fazendo preenchimento, né, fazendo a harmonização, e os médicos ficam enlouquecidos, porque não deveria ser assim. E aí já ouvi de pessoas falando, mas quem conhece da simetria da face é o dentista mesmo. O que você acha disso? A minha posição pessoal, ela é a seguinte, se o profissional ele está capacitado para fazer um procedimento, vamos dizer assim, legalmente, eu acho que não pode se contestar este tipo de atuações. Neste momento, os dentistas eles estão habilitados para fazer preenchimento. Agora, que eles estejam fazendo os melhores preenchimentos é outra história. Sim. Se eles estão tendo as precauções normais, é outra história. Mas eu não poderia entrar no mérito de dizer se eles poderiam ou não poderiam, porque juridicamente eles podem. E pronto, sim? Agora, claro que a sociedade médica está se movimentando de forma muito, muito forte, porque acha que é inadequado. Mas vamos deixar que as pessoas que entendem mais de jurisprudência e de áreas de atuação decidam isso. Sim. O que sim é interessante é o seguinte, eu vejo com essa história de harmonização e todo mundo quer harmonizar, uma banalização muito forte. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que pensar é que o rosto não tem roupa. Sim, vai ficar livre. Então, a segunda coisa, a beleza é uma coisa conceitual. Quando chega um paciente para mim, a primeira coisa que eu faço é olhar como caminha, como se senta, como gesticula, qual o comportamento, até as roupas, e me faço uma ideia do que o paciente é. E depois formo uma ideia do que ele gostaria de ter. Então, não é uma aventura. Nós podemos levar um rosto a parecer mais sexy, outro a parecer mais aristocrático, outro com uma beleza clássica. Não existe receita de bolo. Não existe. Sim. Esse é o problema. Então, aí vemos pessoas que têm, por exemplo, a região temporal muito muito estreita. Normal, ele nasceu assim. Qual o problema? E de repente aparece com uma mandíbula enorme e umas bochechas enormes. Quando eu vim aqui, gente, cortando, tocar antes que eu esqueça, quando eu vim aqui, porque a minha amiga trabalha aqui, a Bárbara, eu faço drenagem aqui, e aí eu vim conhecer o Dr. Casco. Eu falei, Bárbara, quero colocar, isso tem o quê? Uns 4 anos, 5 anos? Quero colocar botox na testa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, sua testa é curta. Pro seu rosto ficar harmonioso, eu quero, tem que aumentar a testa. E aí eu disse pra você que ia voltar, nunca voltei. Porque eu tô com a testa curta até hoje. Então, doutor Carlos, a gente vai ainda concluir o que você estava falando. Para não perder o raciocínio. O que seria isso de aumentar a minha testa? Seria para quê? Para harmonizar com o restante do rosto, com o resto das simetria da face aqui embaixo? O que seria isso? Porque eu sei que eu tenho a testa curta. Por exemplo, se eu quiser cortar meu cabelo de franjinha, eu não posso, porque eu não tenho testa. Correto? O que você faria aqui, nesse caso? Antônia, para responder essas perguntas, acho que vale a pena fazer um par de esclarecimentos. Sim, claro. Uma coisa, o que as pessoas estão achando que é harmonização, e outra coisa que eu penso que é harmonização. Sim. Já que não é um termo médico, então vou falar a minha visão de que é harmonização. Sim? Sendo literal, harmonizar é colocar todo mundo a dançar a mesma música. Sim? Para ser mais, uma linguagem mais corriqueira. Claro. Perfeito? Não dançando bolero, outro tango, não. Todo mundo dançando a mesma música. Sim. Perfeito? Só que a harmonização, o preenchimento é apenas uma ferramenta para harmonizar um rosto. Não é o leque completo de opções. Por exemplo, uma pessoa pode ter um rosto perfeito, mas resulta que tem os olhos muito caídos.
E vai preencher como os olhos caídos? Tem preenchimento para o olho caído? Não tem. Sim. Então, aí entraria um outro tipo de procedimento. Então, para harmonizar um rosto, você tem que entender bem sobre beleza. Você tem que ter um sentido agudizado de proporções, de simetria. E não de simetria de proporções só, sino de linguagem. Quando você mexe no rosto de um paciente, você está mexendo na mensagem que ele pode passar. Então, por exemplo, vou ser um pouco rude com um comentário. Mas às vezes tem pessoas que são sofisticadas, mas não têm rosto sofisticado, têm rosto comum. Sim. Sim? E elas não sabem dizer o que não gostam. Mas entram no meu consultório e falam assim, doutor, eu não sei o que eu gosto, o que não gosto. Mas você me diga, o que poderia fazer? Falo, depende, vamos ver quais são os objetivos. Aí vamos descobrir que, na verdade, ela quer ter um rosto um pouco mais compatível com a sua educação. Quer ter cara de rica? Mais ou menos. Bom, vamos falar na linguajar aqui. Você quer ter cara de rica? Perfeito. Isso pode significar diversos movimentos. No final das contas, Antônia, o que a gente é, o que a luz deixa ver. Porque se eu fico num quarto escuro, simplesmente não estou vendo se sou bonito ou sou feio, apenas vou ouvir minha voz. Sim. E sentir minha energia, talvez. Mas a luz, como bate no rosto, o reflexo que a luz dá no rosto, tem que ser tido sempre presente para poder definitivamente entregar um rosto mais bonito. Quando você me falou de testa, a propósito que ela fala de testa, a testa, eu falo uma coisa, quero deixar uma coisa bem clara. Nós entramos em um terreno onde a gente sai do técnico para uma coisa mais conceitual e pessoal, sim? Na verdade, a cirurgia plástica, seja onde for e como for, são ferramentas, mas o sujeito é que cria. O sujeito que assusta de uma forma ou outra. Por que tem cirurgião melhor que outro se estudaram na mesma faculdade, fizeram na mesma residência, foram tão bem qualificados um como o outro, tiveram as mesmas notas e um tem grande sucesso e outro não? É feeling e discernimento, né? Doutor Carlos, eu tenho visto umas pessoas que elas entram lindas e elas saem desgracentas e eu falo, onde é que essas pessoas estão indo? Que espécie de ser humano tem a coragem de fazer isso com a cara do outro? Falando disso, eu sei que você não pode falar porque seria antiético, mas eu posso. É muito curioso. Uma vez eu chamava isso de síndrome Copacabana. Isto é simpático, esta história. Uma paciente chegou e me falou assim, falei, o que você deseja? Falou, doutor, que eu quero que tire essa cara de lagartija que eu estou. Então, ela estava assim. Aí eu estava assim, aí com os olhos muito puxados, com a plástica evidente. E tem então jeito de fazer isso? Me disse assim, olha, doutor, sabia que eu entro de costas no elevador? Então, ai, coitada. Olha. Alguém ferrou essa pessoa. E sabe o que mais disse ela? O que mais disse para mim? E não sou a única não, tá? No meu preto tem um monte. Então, na verdade, é o seguinte, isso melhorou agora, mas voltando ao assunto. Então, as estruturas... Isso que eu queria saber. Tem conserto, esse tipo de coisa? Desfazer a cagada dos outros, você faz? Bom, eu vou te explicar de uma outra forma. Deve ser a coisa mais difícil de outra forma, porque não se pode generalizar. generalizar. Esse é meu jeito de falar, entendeu, doutor? E desfazer a cagada dos outros é muito mais difícil do que... eu não posso... eu posso te falar minha experiência pessoal. Sim. Por exemplo, eu sou muito referenciado para nariz. E meus clientes, muitíssimos são médicos. Muitos, um grande número, do país inteiro. E os 70% de meus clientes, de meus pacientes, clientes ou pacientes, como quiser chamar, eles já foram operados 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O grau de dificuldade é diferente. Tem pessoas que você... uma americana chegou aqui, uma moça de Nova York, com 5 cirurgias no nariz. 5 cirurgias no nariz? Na verdade, ela não estava já mais em condições de aparecer em público, porque parecia uma atração circense. Então, nessa paciente, você não pode dizer, vou te deixar o nariz mais lindo do mundo. Mas você disse para ela assim, olha, eu vou conseguir que você tenha um convívio social normal, porque quando você vai, todo mundo fica olhando para você o tempo inteiro. Coitada. E uns uns de forma impertinente, outros se assustam, outros não querem olhar para você, enfim.
Então, consertar, sempre é possível melhorar. E às vezes, sempre digo, a melhor cirurgia, seja qual for, é a primeira. Sim. Claro, todo demais não sabemos a profundidade do dano causado na cirurgia prévia. Voltando ao assunto da luz e sombra, recorda? E você me falou da testa? Sim. Então, eu vou explicar uma coisa. Se falamos de luz, não é? Eu falo muito de uma forma muito frontal, o seguinte, sabe para que serve a testa? Porque algumas pessoas se queixam que tem a testa grande. E eu falo, não, sua testa é bonita. A testa, ela permite que você chegue melhor aos lugares, você é mais vista, porque é uma estrutura que capta luz. Quando você tem afundamentos no terço meio da testa, ou tem uma testa com a tendência a ser mais triangular, então você vai captar menos luz e você aparece menos. A testa, claro que tem suas medidas e de Que proporções, tem que ser respeitado. mas não são as medidas, porque, por exemplo, um preenchimento estratégico da testa faz que entre mais luz. Se você pega uma régua, ela vai ser exatamente do mesmo tamanho que antes. Mas como capta mais luz pelos ângulos que você mudou, ela vai se ver maior. Porque, na verdade, nesse assunto de luz e sombra, o importante não é o que é o que parece. Sim? Então, vocês não se maquiam? Às vezes para ficar com mais efeito blush, às vezes se maquiam na lateral do nariz para parecer mais fino. E nesse dia você teve o nariz mais fino. Sim? Sartre dizia um pouco isso. O importante não é o que? É o que parece. Sim. Pronto. Então, Por harmonização... exemplo, quando fazem uma foto feia minha, Sim. eu não quero nem saber o que está escrito do lado. O povo pode estar me esculhambando ou me elogiando. Não me interessa o texto. Se a foto estiver ruim, eu fico mal. Porque o povo vai logo na foto. Essa coisa visual é muito mais forte do que o que está escrito. Está escrito são palavras. Agora, aquela imagem, amor, não tem aquela história de que uma imagem vale por 1000 palavras? É isso. Quando eu pareço feio na foto, eu fico para morrer. Eu exerço isso todos os dias no meu consultório. Porque eu não vou... Todo paciente que chega, não vou encher de defeitos. Tudo parte de uma queixa, certo? Só que às vezes o que o paciente pensa que deve melhorar não é o que vai produzir o efeito que ele deseja. Então... Ele chega aqui achando que o problema é um e você detecta é outro. Ah. Às vezes eu digo assim, veja bem, antes de você partir para algum tipo de procedimento, pensemos no conceito de beleza suficiente. O que é um conceito de beleza suficiente? Você tem beleza suficiente para ser paquerada? Ou para que seu marido goste de você? Ou para seu tipo de trabalho? Você é uma mulher bonita, compatível com seu trabalho. Poderia não ser. E você pode ser muito talentosa, mas infelizmente a televisão e as mídias são nazistas. E a beleza importa sim, de acordo? Então você pode dizer, olha, para meu trabalho não sou tão bonita como desejo, ou desejaria. Uma modelo profissional, às vezes chegam moças lindas lá fora. Lindas. É um absurdo para a cabeça das pessoas. E o que elas querem? Doutor, eu sou modelo profissional, sou modelo de grandes marcas, mas eu não estou vendendo tanto. Alguma coisa está acontecendo no meu rosto. Então você vê moças lindíssimas fazendo mínimos ajustes para luz e sombra, porque elas trabalham com fotografia, com imagem, não adianta. Com o tempo, eles, quando você é jovem, são magros. Magros aqui e um pouco mais insinuados para a parte posterior. Quando você envelhece, de forma natural, eles caem e vão engordando. E este suco daqui, que chamam vocês de bigode chinês, e outros nomes, marionete aqui, enfim, ele se forma porque a pele é colada do fundo, Antônia. Aqui a pele é colada. Então, se você faz este leve movimento, o suco desaparece. E o que as pessoas estão fazendo é pegar um suco profundo e enchendo de ácido hialurônico do que for, e aí ficam que parece que engoliram um quadrado, entende? E isso pode ser bonito? Não. Não, é horrível. Então, essa pessoa está limitada no recurso, nas ideias para resolver. Não preenche, por amor de Deus. Levante esse rosto. É isso. Ter como única ferramenta para a harmonização o preenchimento nunca dará certo. E não vai dar certo. A chance de se enfeiar é alta, então você paga para se enfeiar. A toda hora. Vem pacientes aqui e digo, bom, o que tenho que fazer? O primeiro, vamos tirar tudo que você colocou.
Por quê? Você gastou... Tem como tirar tudo que... quando o ácido hialurônico, sim. Quando é coprolactona, que eu... Vamos falar de produtos que estão sendo usados muito, que o Elancê, que é a coprolactona, o ácido hialurônico de... Falo Elancê porque é a única marca de coprolactona. Esses têm prazos de validade. Sim, são prazos, são temporários. Quanto a coprolactona tem até 4 anos. Tem de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não pode ser retirado. Esse é o problema. Você fez um preenchimento de uma coprolactona. Que isso é o ácido hialurônico? Não. Vamos dividir em dois grandes grupos. Os preenchedores, porque tem estimulantes do colágeno, isso é um mundo inteiro. Mas vamos falar especificamente de volumização, de dar volume, de dar formas. Você quer dar forma na mandíbula, vamos supor. Você tem duas opções. Tem, na verdade, três. A coprolactona é um preenchedor que você escolhe a durabilidade. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O ácido hialurônico normalmente tem de 6 meses, 1 ano, até 18 meses. Sim? O ácido hialurônico pode ser retirado completamente com uma enzima que chama-se hialosima. Você aplica e 2 horas depois você não tem nada. Olha. A coprolactona, não. Você preencheu errado com o produto, já era, querido. Vai ter que esperar. Coloquei soro fisiológico, nada dá certo. Então, um produto destes, que não pode ser retirado, preferivelmente em mãos muito, muito experientes. Outra coisa é estimular o colágeno, como o ácido polilático, tal, Sculptra, que são excelentes produtos, mas são outros fins. Estamos falando especificamente de preenchimentos, porque as pessoas falam harmonização igual preenchimentos. Então, gente, eu penso o seguinte, Antônia, aqui neste caso, né? A harmonização não é tudo. É uma simples ferramenta que está sendo banalizada e muito mal usada. Vamos falar de complicação. Teve aquela época, aquele exemplo lá, Andressa Urach, que quase perdeu a perna. Recentemente, essa história desse Dr. Bumbum matando pessoas. E aí, isso aqui, esse produto é o que vocês chamam de Metacril? Certo. PMMA, é isso? Que fica para sempre? Que com o tempo nós temos que fazer uma salvedade nesse assunto aí. No submundo, vamos falar submundo, por exemplo, o médico trabalhando dentro de um apartamento é um pouco submundo. Sim. Assim seja médico, está dentro de um apartamento, não tem nada a ver. Ou uma enfermeira, ou quem for, colocando, injetando produtos no corpo das pessoas. Na verdade, as pessoas falam que é PMMA, por quê? Porque o PMMA, ele tem registro Anvisa. E fica mais moralizado, mas o que tem se visto realmente é que tem muito uso de silicone industrial, porque o silicone industrial é extremamente barato. Por exemplo, se uma pessoa, vamos supor, vai colocar PMMA no bumbum, não digo que seja bom colocar, vai colocar PMMA no bumbum, o médico vai gastar por volta de 5 mil em produtos. Se vai colocar silicone, o médico, não digamos que seja médico, não, a enfermeira, e vai colocar silicone no outro lado, vai gastar R$50. Meu Deus! Se produto gastaria R$5.000 em um lado só, ele colocou nos dois o suposto PMMA, gastou 100. custaria R$10.000 e ele cobrou 4 mil, a conta não fecha. Como assim? O médico gastou 10 mil em produto e cobrou 3, ou a enfermeira, o que for. Está errado. Na verdade, tem um abuso de silicone industrial que se joga a culpa ao PMMA. Mas você acha que essas pessoas que estão indo fazer isso nesses lugares clandestinos estão achando que é o produto correto? Que é PMMA. Ainda assim, não é possível. A quantidade de preenchedores no corpo, seja PMMA, seja o que for, e nessas quantidades exageradas, eu acho que sempre tem riscos. Temos visto assim, não? Não é que tenha mais acidentes na rua. Esse produto que foi o que quase matou a Andressa Urach. Esse produto ele ainda existe no mercado? Os médicos ainda usam? É um negócio seguinte, nós deveríamos ter acesso aos laudos periciais para ver se as biópsias reportaram exatamente isso. Porque uma coisa é que o sujeito disse que aplicou. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa vem aqui e eu coloco um silicone e deu um problema. E aí, para me salvar, eu digo assim, necrosou, mas foi ácido hialurônico. Não, peraí. Uma coisa que o sujeito fala que está aplicando e outra coisa que realmente aplicou. Por isso que as notícias, às vezes, em primeira instância, às vezes não levam
um conteúdo íntegro e verídico, porque falta um pouco mais de pesquisa. Se o jornalista for com um médico adequado, patologista, viu os cortes histológicos e diz, não, isso é compatível com PMMA, pode afirmar, caso contrário pode ser silicone Sim. industrial, que é o que normalmente é. Sim. Agora, as complicações com produtos legítimos, como o ácido hialurônico, existem. Eu vou te falar de umas 2 complicações recentes que eu tive aqui. Não foram meus pacientes, eles vieram um dia talvez você estava entrevistando eles. O que aconteceu? Um dentista, pode ter sido médico, aplicou com agulha em uma região do sulco nasogeniano e necrosou o nariz. Entrou o produto em uma artéria nutrícia e necrosou o nariz e a moça perdeu quase toda esta região. Cirurgias complicadíssimas de resolver. Preenchimentos muito próximos do suco do násium, do canto interno do olho, tem conexão direta com artérias dentro do olho. E a cegueira é muito possível. Então, essas coisas de olheira, é perigoso? Vou chegar lá agora. Vou morrer de olheira, então, gente. Preencher aqui. Se você olhar na internet, qualquer a pessoa do seu canal vai olhar na internet, cegueira por aplicação de ácido hialurônico. Existe, quando se aplica nesta região. Então, tem que se ter muito cuidado. A pessoa que aplica tem que saber muito bem como, onde e quando está aplicando. Pode aplicar na olheira? Pode. Mas tem áreas que você da olheira não pode aplicar. E aí está a diferença. Uma pessoa faz um curso de 3 horas e sai aplicando e aplica e entra na artéria angular. Depois dessa não tem coragem mais não. Então é o seguinte, nada está livre de complicações. E o vilão do ácido hialurônico não é você se enfeiar. Se você se enfeiar com ácido hialurônico é uma coisa administrável. Você simplesmente tem uma despesa alta para colocar, vai ter outra despesa para tirar e vai terminar frustrado. Agora, se a pessoa não tem experiência, aplica em lugares inadequados, pode te levar uma cegueira, pode ter uma necrose de parte da face, enfim. Tudo tem risco, sim? De famosos você não pode falar, mas qual é a coisa mais perigosa que um famoso que usa o rosto, que trabalha diante das câmeras, qual é aquela coisa que ele não pode cometer jamais? Profissional que trabalha com a imagem, Antônia, e ele está nos meios de comunicação, na grande mídia, vamos supor, sim, qualquer que seja a televisão, de alguma forma o time dele está ganhando. Ele está lá. Sim. Certo? E conquistou esse espaço. Ele tem que ter cuidado com quem e que vai fazer. E a tendência de este tipo de pacientes é a ser muito conservadores. É muito diferente do jovem que ainda não conquistou esse espaço. São pacientes totalmente diferentes. O paciente que conquistou espaço, ele quer ser muito conservador e tem medo de qualquer alteração e risco. O que não, ele quer ser o mais bonito possível porque a mídia é nazista, com beleza. Entre mais bonito, melhor. Então, as pessoas que estão estabilizadas, elas sempre são conservadoras. Dificilmente uma atriz chega aqui assim, eu quero que me troque a cara. Isso não existe. Ela pode ter alguns sinais de envelhecimento ou pode ter algum pequeno detalhe, mas em termos gerais, eu vejo que não existe muita loucura dentro dos atores e atrizes posicionados. Doutor Carlos, você está sendo muito generoso, eu não vou citar nomes, mas temos exemplos aí de atrizes lindíssimas que estão fazendo verdadeiros estragos nos seus rostos. Sim, eu te peço desculpas porque eu assisto pouca televisão. Sim, pois é, mas tá demais. E eu olho e eu falo, Deus, não, pode parar. Entendeu? Porque, e aí eu não sei se é um transtorno, se é um problema psicológico, se é ou em busca de, eu não sei o que pode ser isso. Sim. Isso acontece muito com você não, né? Pelo que eu tô vendo. Aqui acontece de tudo. O que você imaginar acontece. Não existe consulta em série. Cada paciente que entra é um caso diferente. Existem
coisas muito curiosas. Chama-se somatizar. O que é somatizar? Um problema psicológico é passado para alguma parte do corpo. Então, uma paciente, isso acontece muito, não sei por que dá nos olhos muito. Tem uns olhos bonitos, amendoados, e fala assim, doutor, estou muito infeliz, eu com meus olhos, e você não vê a alteração nos olhos da paciente. Diz, bom, como você gostaria de ter os olhos? Me mostra no espelho. Fala assim, ou assim. Meu E aí Deus, você isso vê, envelhece. não, fica realmente fica como um réptil, parece uma lagartixa É, mesmo. fica parecendo aquela personagem fala, da escolinha do professor Raimundo, biscoito. Mas aí Zezé, você alguma pensa, coisa. bom, essa paciente tem uma distorção da Psicológica. realidade e está somatizando alguma coisa. E está desplazando uma carência, um conflito para o rosto. E você não Os faz. médicos temos que ter a habilidade suficiente para entender que vamos ver, são duas possibilidades. Vamos supor que chega um médico louco e faz assim. Quando faz assim, automaticamente o paciente vai desplazar para outro lugar. Não, agora quero a boca assim. Então, ou o paciente melhora o conflito. Já não está brigando mais com o marido decidiu ser fiel. Aí, ela, o que achava que era bacana, passa a achar feio. Uma pessoa que almejava ter os olhos puxados por um conflito de uma forma inadequada, resolve o conflito e os olhos já passa a ver os olhos feios. Aqueles olhos vão ficar puxados para sempre. Existe o dismorfismo também. Já ouviu falar disso? Isso é muito interessante. Dismorfismo? Isso é incapacidade de se ver bonito. É parecido, um transtorno parecido com a anorexia nervosa, que a pessoa está pelejosa, se olha para o espelho e ela se continua vendo gorda. Pois você pode fazer, já me aconteceu um par de vezes, o nariz lindo, que ela chega e diz assim, meu nariz está destruído, está horroroso, acabou com minha vida. E aí você mostra o antes dela e você vê que o nariz era muito feio, que ficou um espetáculo. E a paciente continua na mesma tecla. Você chama E quando isso qualquer acontece? recepção. Vem cá. O que acha desse nariz? Ah, doutor, eu queria um nariz desses. Aí resolve. Não. O paciente vai ter esse problema, a não ser que faça um tratamento profundo de psicoanálise. É um paciente que você vai carregar pela vida toda. O médico não deve operar, não deve enfeiar, porque teve uma paciente, recordo em São Paulo, que eu fiz um nariz muito bonito, e aí ele levou para um colega, para que eu não quis reoperar, porque estava lindo, levou para meu colega em Campinas, para ser operada por ele, reoperada, uma paciente minha. Operei, fiz um nariz lindo. E quando chegou, me encontrei agora no meeting dos Estados Unidos, no meeting de rinoplastia, e me chamou e falou, oi Carlos, me falou, cara, tu só opera louca, não é? Me falou dessa forma, eu falei, bom, por quê? Aí me falou dessa paciente que o visitou e disse, sabe o que ela fez? Ela foi para meu consultório, eu vi sua cirurgia perfeita e ela levou a fotografia do gato dela. O gato, o bicho, o gato. E o gato não tem um narizinho bem largo assim e disse que queria um osso deste tamanho, assim de largo, que os olhos apenas aparecessem. Pois é. E ele isso. fez? Não, não fez, claro. Ele só ficou Deus. surpreso com o pedido. Então, tem de tudo. Meu Tem de Deus. tudo. Tem de tudo que você imaginar. Como tem pessoas muito sensatas e também tem pessoas que não são bonitas. É um pecado dizer a alguém você é feio, mas às vezes a gente tem que concordar. Sim, certo? claro, Fazer tem o quê? fazer o quê? A pessoa não é bonita. Às vezes uma senhora, ela é muito bonita e a filha não é tanto. Ou não é bonita porque você viu a cara do pai, e o pai era feio mesmo. E a gente E então, ser feio, também bonito, deve aí ser acompanha foda. e disse, bom, eu vi uma disparidade muito grande com a mãe, disse, bom, o que posso fazer para ser mais bonita? Você entende isso, é compreensível. Claro. Por quê? Porque, como dizia um filósofo grego, Então, é que dizia nem assim, irmãs, né? Tem irmãs que uma é bem linda e a outra é feia para cá. Você imagina administrar isso? Por que eu nasci feia e minha irmã é linda? Se eu sou do filho do mesmo pai e mesma mãe, é uma sacanagem isso, né? tem coisas tão loucas como um dia operei uma moça que tinha o nariz muito deformado por cirurgias prévias. E eu fiz um nariz muito bonito. Foi na reconstrução, com costela, etc, etc. Trouxe a irmã para operar. Sim?
E a irmã, ela ficou com o nariz um pouco mais bonito, porque a irmã nunca tinha operado. Eu tinha operado uma sequela muito grave e operei a irmã. Mas as duas ficaram muito bonitas. A irmã que tinha sequela, ela veio muito brava para meu consulta e falou assim: Porque a irmã ficou mais bonita. eu quero ficar com o nariz mais bonito do que minha irmã e o problema é seu. Vire-se, quem mandou deixar minha irmã mais bonita. Só que o dela já veio estragado, né? Então. E da irmã não. As emoções Ah, imagina perturbam a razão. Imagina a Pemba, vamos falar assim, que deve ser, doutor Carlos. Tem que ser psicólogo além de Na verdade, cirurgião. eu não sei se eu tenho que saber driblar, jogar, jogo de cintura. A chance de você ter problemas com pacientes por uma leitura inadequada é muito grande. A experiência, os cabelos brancos, Sim, mais de 30 anos de ser médico, sim. o dia a dia, o volume de pacientes, você tem mais agilidade para reconhecer isso, mas não dá para pegar Não é todas fácil. não. Por quê? Porque para você entrar na cabeça de alguém, você precisaria várias sessões. Sim. E você não é terapeuta de ninguém. Sim. Além de tudo que tem pacientes que você conversa por primeira vez, parecem uns eruditos do bom comportamento. Sim. Mas na casa deles podem ser uns grossos, mal educados e etc, etc. Então você não tem como reconhecer todo mundo. Se se corre um pouco de risco, isso é um problema de todo cirurgião que tem grande volume. O cirurgião que opera uma vez, 2 vezes por mês, não tem problema não. Mas o médico de grande volume, que é o grande ele volume. vai ver mais coisas e vai ter mais complicações, principalmente com a cabeça das pessoas. Para resumir toda essa ópera, antes do nosso bate-bola, qual é o conselho que você daria, né, um conselho resumido para essas pessoas que estão achando que preencher aqui, deixar a cara larga é a solução do problema? A outra pergunta que eu fiz lá na frente, eu não sei se você, nem lembro se você respondeu. Qual é a possibilidade disso? Porque sai com o tempo, né? Mas existe a coisa de despencar, de desabar, e você tem que ficar sempre preenchendo, fazendo essa coisa que todo mundo está fazendo, que é esse preenchimento aqui para alargar. Tem um conselho que você daria, assim, ó, faz que não tem problema, ou não faz, porque me resumei essa ópera. Esses rostos, né, parece que saiu todo mundo da mesma fábrica, tô ficando com medo disso. O meu conselho é o seguinte: melhor que ir donde um médico preenchedor, um médico com uma maquininha de preencher as pessoas, sim? Vai donde um médico que tenha uma noção sobre conceito. Que ele olhe para seu rosto e ele consiga dizer e ver algumas alterações ou alguns movimentos que ele possa fazer e que ele tenha capacidade. Então, tem que ter alguém que tenha formação em plástica da face. Qualquer cirurgião plástico bom ou um médico com formação em cirurgia plástica facial, ele pode ter isso. Por quê? Porque você pode se enfeiar, sim? Então, preencher o nariz, pode necrosar seu nariz. É muito risco, muita loucura preencher o nariz. É muita loucura. Você disse que preencheu o nariz. Bom, felizmente não aconteceu nada, mas é uma loucura preencher o nariz. De acordo? Porque é uma área muito vascularizada que pode necrosar. Então, melhor opera o nariz, se é esse o problema. Vá onde um cirurgião que você confie e faça uma cirurgia mais conservadora, mas não tente resolver tudo as peças de preenchimento. A chance de se enfiar ou de complicações é muito grande. E já que está se procurando beleza, então vamos pensar nisso. Importante às vezes ir onde um médico que seja indicado por alguém, sim? Não basta esse monte de propagandas e promoções nas mídias sociais, e sim uma pessoa mais referenciada. Não se empolgar pelo que se vê no Instagram. É isso que o Dr. Carlos está falando, né? Procurar referência, procurar amigos que já fizeram. Vamos pro nosso bate-bola. Você tem um medo? Morrer antes que meu filho esteja com a vida resolvida. Ele tá com quantos anos? 17. Um desejo. Qualidade de vida. Eu virei um workaholic, trabalho muito, de forma exagerada, e eu quero mais tempo para descansar.
O que você não faria nem fudendo, se um paciente viesse aqui lhe pedir? Bom, isso são muitas coisas que eu não faria, entende? Porque rejeição de paciente eu sei fazer muito bem. Eu estou além do dinheiro, não esse é meu problema. Então, o que eu não faço é o que eu penso que não será bom e que não faria em mim. Se eu não faria em mim, eu não faço nos outros. É assim de simples. Então, mas não tem um Pague-me o exemplo que me assim? pagar, chore o que chorar. Se eu acho que não será bom para ele, não será adequado, eu não faço. Não faz nem fudendo aquilo que você pede e que ele acha que não funciona Que em em você. mim não faria não. Tá certo. Na lata, mande aí um recado na lata pra galera. Na lata eu diria o seguinte: você tem que se querer mais. Não pode o rosto que é lindo, seu rosto é lindo, Deus fez. Você não pode virar tipo feira de camelô. Me dá 12 ml daqui, 12 ml lá, me aplique assim, me aplique Assado. deste jeito, deste outro, assim assado. Então, na verdade eu diria, na lata, antes de fazer essas loucuras, pense, se ame um pouquinho, gosto de você. É só isso. Muito bem, um excelente na lata. Meus amores, conversamos aqui com o Dr. Carlos Buccelli. Curta, se inscreva no canal, envie essa entrevista para as amigas, para os amigos, porque tem muito homem também nessa vibe, né, doutor? Não é só mulher, os homens também estão num momento muito de querer se cuidar, né? De fazer o que antes só mulher fazia, né? Os homens estão muito fazendo hoje. Então, envie esse bate-papo, que é de super importância, nesse momento onde as pessoas estão buscando a harmonização na prateleira do supermercado, tá? Beijo, obrigada, doutor Carlos. Obrigado.